Olá pessoal, É, tendo visto a aula de ontem, né, a aula 23, em que a gente trabalhou com selects, a gente vai hoje falar sobre insert, um comando de DML, e a partir dele a gente vai conseguir observar outros comandos também de DML, como o update e o delete, né, que é o de exclusão. Como eu expliquei a vocês, tá? Embora nós estejamos aí trabalhando de forma presencial, para conseguir finalizar o conteúdo com tudo aquilo que eu julgo ser importante em banco de dados, eu estou gravando algumas aulas de forma assíncrona para que a gente possa aproveitar o melhor o tempo no nosso encontro presencial. Então, o comando insert. O comando insert vem do inglês inserir, né, a palavra insert, e permite que sejam inseridos dados nas tabelas que foram previamente criadas. Então, como eu já venho dizendo a vocês em todas as aulas, o formato com que os comandos em SQL é construído, o formato em que os comandos são construídos, permite que a gente consiga identificar facilmente, né, no inglês simples, o que aquele comando quer fazer. E assim não é diferente com o insert. Então a gente pode ver nesse exemplo que numa tradução literal nós teríamos inserir na tabela com essas colunas valores especificados aqui. Então aqui um exemplo: insert into funcionário, que contém esses atributos values, ou seja, insira nessa tabela esses valores, tá? A gente já vem trabalhando com esse comando, se vocês forem ver, já há algum tempo, embora a gente não tenha visto em uma aula específica as explicações sobre esse comando, mas eu tenho tentado em todas as aulas usar comandos que a gente aqui não estudou detalhadamente para que vocês possam ir se contextualizando com esses comandos, né? Então existem diferentes sintaxes para o comando insert. A gente já conhece essa sintaxe, né? Em que eu tenho o comando insert into, o nome da tabela com suas colunas, values e os valores especificados na mesma ordem das colunas do cabeçalho. Nós temos também uma variação dessa sintaxe que é conforme mostrado em tela: insert into values. Isso quer dizer que eu omito, pode ver que eu omito o cabeçalho da minha tabela, da minha relação, mas existe uma condição para eu poder usar esse comando. Esses valores especificados têm que estar na mesma ordem da definição do esquema da tabela, do create table. E aqui, obviamente, eu vou ter que ter todos os valores para todos os atributos da tabela. Usando a sintaxe 1, eu posso inserir valores específicos, contanto que eles não sejam, contanto que aqueles que foram omitidos não sejam not null. Aqui, nessa situação, eu tenho que especificar todos os valores do esquema da tabela. Então, por exemplo, create table produto, id integer primary key, nome varchar, qtde integer. Então aqui eu tenho um esquema da tabela produto, que tem 3 atributos: id do tipo inteiro, nome do tipo varchar, qtde, que refere-se à quantidade do tipo inteiro. Veja só, id é uma chave primária. Então eu posso fazer um insert como está sendo mostrado aí: insert into produto values 1 late 200. Por que eu posso fazer dessa maneira sem especificar as colunas? Porque eu estou passando valores que foram definidos de forma sequencial no esquema da tabela, no seu create table. Eu não posso, portanto, fazer isso aqui, ó: insert into produto values, passando primeiro o nome, depois o ID e depois a quantidade. Por que eu não posso fazer isso? Porque o esquema não foi definido dessa maneira. Isso até daria certo se os tipos coincidissem, tá? Obviamente, teria um erro lógico aí que não teria sido percebido pelo SGBD. Mas a ordem, então, neste caso, eu quero que vocês entendam que é bastante importante, tá?
Então a ordem está incorreta nessa situação. Então nesse caso, pode-se utilizar a sintaxe 1 ou reordenar os campos. Existe ainda uma terceira sintaxe, né? Quando eu quero inserir em uma tabela várias tuplas. Inclusive na aula de ontem eu fiz isso em tempo real, né? Insert int, o nome da tabela, seu cabeçalho. Observe que quando eu coloco em uma expressão esses colchetes, se você for consultar a API do Postgres, do MySQL, você vai ver que eles utilizam colchetes para comandos que podem ser opcional. Então eu posso insert int, o nome da tabela, especificar as colunas que eu quero inserir, depois values, cada tupla separada por vírgula, tá vendo? Então eu tenho que colocar na mesma ordem do esquema, caso a descrição dos atributos seja omitida. Então vamos aí para alguns exemplos. Inserção na relação filme usando a sintaxe 1, ou seja, especificando os atributos. Insert int filme, especifica os atributos. Quais são os valores que eu quero inserir? Values, código do filme, tipo, data de produção e o título do filme. Usando a sintaxe 2, outra inserção. Insert int filme, values. Olha só. Se eu não estou especificando o cabeçalho, quer dizer que esses aqui são valores sequenciados na ordem do create table. Então isso nos indica que o esquema foi definido nessa ordem: código, título, dataprod, código, título, dataprod e tipo, tá? E aqui uma inserção usando a sintaxe 3, onde eu tenho insert int filme, values, e eu insiro, ó, 3 tuplas separadas por vírgula, tá bom? Ainda tem outros tipos de insert. Para a gente conhecer esses outros tipos, considere então que a tabela filme é conforme está sendo mostrada aí. Ela tem 4 atributos: código é do tipo varchar e a chave primária, título é do tipo varchar, dataprod é do tipo date. Olha só agora, a gente falou sobre isso na aula de DDL. E ela tem um tipo de default, ela tem um valor default now. Então eu mostrei essa função. O que é essa função do Postgres? É a função que todas as vezes que um filme for inserido e for omitido o dataprod, a data inserida vai ser a data da inserção. E por fim o tipo, que é varchar. Então olha só, a inserção de valores default pode ser feita de duas formas: ou explicitando que eu quero inserir valores default, que foram definidos em tempo de esquema, ou omitindo o valor, que automaticamente vai ser inserido o valor default. Olha aqui os exemplos. Insert de valores default de forma explícita. Insert int filme e esses atributos. Mas olha só, a data de produção eu não sei. Eu poderia simplesmente omitir, uma vez que no create table eu disse que quando for omitido vai ser inserido o valor de agora como default. Mas nesse caso eu explicitei, olha, eu quero que seja adicionado default. Aqui eu omiti essa informação do default. Então quando eu faço um select filme, eu vou ter o que? Esses valores inseridos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse create table só para vocês verem na prática, tá? Fazer assim, ó. Opa. Tools. Oxente, o que tá ali? Query to. Query to. Vamos lá. Create table filme. Opa. Baixar primary key. Olha só. Pronto, criei. Antes de a gente fazer qualquer coisa, vamos ver isso aqui, ó. Select now. Olha só o que ele retorna, esse select now.
a data atual. 31 de maio de 2022, às 10h18 e 16 segundos. É a hora que eu tô gravando essa aula. Vida dura de professor, né? Então olha só, agora vamos fazer o que? Select tudo from filme, para vocês verem. Não tem nada, tá? Agora vamos fazer inserção de um filme. Insert into filme. O que é que está acontecendo aqui? Como eu não especifiquei exatamente um valor para a data, ele vai inserir a data atual. Olha só, vou executar. Aí vamos fazer agora um select. Aqui a data atual. Só pegou o que? Não pegou a hora. Pegou só o dia, porque é do tipo date. Eu tenho também o tipo timestamp, né? Já falei isso para você. Timestamp. Timestamp. Tá, eu poderia omitir isso aqui e ele iria entrar também a data atual nesse insert. Eu posso inserir valores a partir de um select. Então insert into filme. Inserir o que? O que está retornando por esse select. Selecione tudo from tmp filme, onde data prod menor do que 7 de maio de 2004. Aí você diz, Bruno, que danado é isso? Olha só. Quando eu faço insert into filme, a partir de agora ele vai esperar o que? Valores que sejam de uma tabela. Ou seja, isso aqui tem que resultar em uma tabela. Quando eu coloco values e os valores aqui, isso aqui nada mais é do que uma tabela para ele. E que respeita o esquema de filme. Ou seja, aqui dentro eu posso ter um select, alguma coisa que respeite o esquema de filme. É o que acontece aqui. Então o retorno do select deve ter o mesmo esquema de filme, tá? E daí eu deixo como atividade para vocês aí pro final de semana, para o nosso encontro de segunda, que vai ser obviamente presencial, para a gente discutir. Isso aqui é atividade que eu posso inclusive na segunda-feira dizer, olha, Walter, me mostra aí teu código. Olha aí, Jackson, me mostra aí teu código, tá? Então eu sugiro que todo mundo faça. Eu passei esse exercício na aula 22, né? Eu quero que você crie os comandos internos, os comandos inserts, para inserir dados. E você coloca dados aleatórios, e eu quero para todas as tabelas e obviamente mais do que um dado, tá? Mais do que uma tupla para cada uma das tabelas. Tá bom, pessoal? Valeu. Obrigado e até segunda-feira. Tchau, tchau.